Começa agora pela rede TV Tech e TV Câmara no UHF, mais um programa Caderno Digital. Boa tarde para você que acompanha o Caderno Digital pela TV e pelas mídias sociais. Afinal, a gente está no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Todos esses canais você encontra TV Tech Jundiaí. Tudo a respeito da nossa programação, vídeos, programas, entre outras informações. Bom, no programa de hoje eu recebo o Cristiano Santos, o Cristiano que é jornalista, ele também é consultor e especialista em mídias sociais. Seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado aí, obrigado a todos por estarem participando, assistindo e tudo mais. É uma oportunidade muito bacana falar sobre mídias sociais, falar sobre essa movimentação que a gente vê hoje de pessoas aí se relacionando aí pelos meios digitais e entender um pouquinho desse comportamento. Olha, pelos seus estudos, pelo seu conhecimento, queria que você explicasse para a gente quando foi que começou aqui no Brasil, que é a nossa realidade, essa interação via mídias sociais. Pois é, você vê que as pessoas sentem muito falta aqui no Brasil do Orkut, né? Então a gente vê lá atrás, assim, quando o Orkut estava bombando, quando todo mundo estava lá acessando e começando essa ideia de se relacionar com outras pessoas, deixar os scraps lá nas mensagens ali no mural das pessoas, os scraps, deixar os depoimentos também. Essa interação já começou a chamar a atenção das pessoas que começaram a gostar dessa brincadeira. E de repente vem o Facebook com força e com a chegada do Facebook as pessoas começam a poder interagir também nos comentários junto com os outros usuários e essa experiência começa de verdade a se fortalecer ali entre 2010 e 2011 ali, começa a ficar muito forte essa preocupação também até das empresas de começarem a entrar nas redes sociais, terem suas páginas para poder se relacionar com as pessoas, porque o brasileiro ele já é conhecido por gostar muito de redes sociais. O brasileiro em algumas empresas do mundo, assim, algumas empresas de tecnologia que desenvolvem essas redes, o brasileiro é conhecido como o povo que mais testa. Então, geralmente, alguma funcionalidade eles colocam aqui no Brasil, porque o brasileiro gosta de qualquer funcionalidade nova. Vamos ver como é que é antes de falar que gostei ou não gostei. Então, é muito legal assim que a gente vê que nós somos um povo que já interage bastante e aí as mídias sociais também melhoram e aumentam essa interação entre os usuários. Olha, eu sou da época do Orkut. E você? Eu também, eu acessei bastante Orkut e assim, eu lembro que a minha migração para Facebook aconteceu mais ou menos fim de 2010 para 2011, justamente devido a trabalho. Eu trabalhava numa parte de pesquisa de foto para revistas na Editora Globo em São Paulo e nesse processo eu tive que começar a pesquisar fotógrafos pelo mundo. E aí eu comecei a descobrir que pelo Facebook era muito mais fácil encontrar o contato da pessoa, entrar em contato com ela via mensagem. Às vezes eu tinha uma resposta muito mais rápida do que por e-mail. Então aí eu começo a ter esse contato com o Facebook e com as mídias muito mais forte. Nesses seus estudos, você também descobre novas estratégias de visualização, de você alcançar o seu público-alvo. O que você precisa analisar para chegar nessa resposta? Pois é, o que é interessante é que assim, eu sou professor de mídias sociais em vários cursos livres e também cursos técnicos em São Paulo e em outros estados. E o que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: você tem que pensar na linguagem que você vai falar com o seu público, conhecê-lo primeiramente e também a linguagem de cada rede social. Por quê? Porque cada rede social tem uma característica e a partir do momento que eu entro nela e começo a colocar a minha marca ali, que a gente até chama isso de brand persona, a brand persona nada mais é do que a voz da minha marca. Quem ela vai ser? Ela vai ser fofinha? Ela vai ter uma voz mais feminina, mais masculina? Qual é o tom que ela vai ter? A partir do momento que eu tenho esse tom, eu vou conhecendo as funções que essas redes sociais estão disponibilizando para eu testar e principalmente mudando a estratégia. Porque na história a gente sabe que na comunicação a gente vai mudando de formas de se comunicar, de formas de se relacionar e na mídia social não muda. Na mídia social eu também preciso entender essas mudanças e conforme o público muda, eu tenho que pensar em mudar minha comunicação. Então eu acho que o mais legal assim que a gente desenvolve nessas aulas é como é que eu vou mostrar o meu produto, por exemplo, tenho uma marca de maquiagem, como é que eu vou mostrar os meus produtos e despertar o desejo numa rede social como o Instagram, que usa muito a imagem. Então agora tem os stories no Instagram. A partir do momento que você vê que todo mundo está querendo fazer stories e consumir stories, como é que eu também vou aparecer ali?
bastidores? Será que eu tenho que mostrar um pouquinho do produto? Será que eu vou ter que mostrar um pouquinho do dia a dia? Então a estratégia em mídias sociais está muito ligada com a linguagem de cada uma e com para que lado o seu público está indo. E isso não vale só para a empresa, vale também para a pessoa em si, para ela vender a sua imagem. Perfeito. Eu até falo assim, ó, não adianta você querer ser um social media, trabalhar com isso hoje e você não cuidar bem do seu próprio perfil. Eu até falo que quem gosta bastante de mídias sociais e quer trabalhar nessa área, precisa primeiramente estar em todas elas, ou pelo menos, nem que não seja ativamente ali postando, mas conhecendo a ferramenta, conhecendo o público, ser um bom beta tester, vamos dizer assim. É um cara que é conhecedor, curioso, e não só isso, ele tem que se preocupar porque os posts que ele faz, quer queira que não, pode afetar também ele profissionalmente. Muita gente fala assim, mas a rede social é minha, Cris. Não é tão nossa como a gente pensa. A partir do momento que a gente está entrando numa empresa, a gente está se relacionando com os nossos colegas de trabalho, naturalmente um post que eu faço pode interferir nas minhas relações, pode interferir também nos interesses da empresa. Então, de repente, você vai lá, você é bem reacionário nas redes sociais, xinga tudo e todos e as marcas, e de repente uma das marcas também tem relação com a sua empresa. Isso pode e já aconteceu com algumas pessoas de perder o emprego por isso, né? E outra, tem legislação agora, né? No começo, era meio que uma terra de ninguém. Perfeito. Você podia falar o que você quisesse, não dava nada. Mas, além dos prints, tem uma lei, né? A lei que foi até conhecida como Lei Carolina Dickmann, não sei se tem a ver com isso, que é relacionada a esse mundo virtual. Perfeito. Essas leis que estão saindo, o Marco Civil da Internet, essas leis Caroline Dickmann, por exemplo, que trata dessas questões de vazar conteúdo íntimo no mundo digital, todas essas leis vêm para poder proteger um pouco tanto a privacidade dos usuários, mas ao mesmo tempo tivemos um caso, por exemplo, de um funcionário que saiu de uma loja de motos e ele xingou todos os funcionários da loja pelo Facebook por ter saído e um amigo dele que ainda continuava trabalhando na loja curtiu o post. O chefe viu e o que ele fez? Ele pegou e também demitiu o outro rapaz por justa causa. Ele entrou na justiça. Só que daí saiu uma notícia. Justiça julga válida a demissão por justa causa por curtida no Facebook. Poxa vida. A curtida no Facebook é a mesma coisa que o endosso. Eu também estou dizendo a mesma coisa, né? Não, às vezes o cara queria só dar uma força, falar, não, tamo junto aí, irmão, não fica tão chateado. Pois é, tem essas intenções, né? Não é? Só que também no digital esse é o problema, né? A gente lê como quiser e a gente interpreta como quiser. Então esse é o perigo. Então a gente sempre fala, se você tem um trabalho, principalmente através das mídias, você tem que se preocupar sim, bastante com o seu perfil pessoal. Porque o povo tá de olho. Muito de olho. RHs, consultores aí de recrutamento. Muita gente pensa assim, não, ele vai ver só o meu LinkedIn, que é a rede social mais profissional. Na verdade, ele vê a rede profissional para ver ali o seu currículo e seu histórico. Mas depois ele costuma ver as suas redes pessoais para poder ver, de repente, como é que você se apresenta para o mundo. É ali que tá você, né? O seu verdadeiro eu. Verdade. Aí não adianta. Foto na praia, foto de biquíni, de sunga, foto de cervejinha na mão, pode representar problemas. Ou aquele post básico que às vezes as pessoas fazem do tipo, segunda-feira, ai meu Deus, essa semana vai ser longa. Sexta-feira, graças a Deus. Um chefe, um RH pode olhar aquilo ali como uma desmotivação e isso pode pesar negativamente até para uma questão de demissão do funcionário. Não gosta durante a semana, por quê? Porque tem que trabalhar? Pois é, isso pode passar essa impressão. Que todo mundo, às vezes, pode ter um dia que está com aquela preguicinha e acorda de manhã e fala, poxa, eu tenho que trabalhar, mas isso a gente não ficava falando para ninguém. Por que agora que existe a rede social, eu acho que eu tenho que ir lá dentro e postar? Tem que ter esse limite um pouquinho, né? Verdade. Agora, você estava falando sobre a linguagem de cada mídia, né? De cada rede social. Fala um pouquinho de cada uma pra gente. Boa. O legal, assim, se você olhar cada rede social, ela atende um público e atende uma linguagem diferente. E quando a gente fala, por exemplo, Facebook. O Facebook, a gente brinca assim que é como se fosse a pracinha. É onde todo mundo se encontra. A gente estava até conversando aqui um pouco antes, falando sobre reencontrar velhos amigos, né? Reencontrar pessoas que a gente estudou lá no colégio e quer conversar de novo com elas. Então, isso é o bacana do Facebook. É a pracinha, é onde as pessoas passam a maior parte do tempo ali durante o dia. Elas estão conversando, estão consumindo conteúdo, estão postando um pouquinho da sua vida pessoal, estão postando frustrações, amizades, estão querendo passar um pouco para o mundo da sua vida. Eu até falo que o Facebook ele é muito cotidiano, porque ele até assim, nós temos problemas de relacionamento lá dentro, ciúmes, inveja, todas essas coisas que imitam a vida humana, digamos assim. Lógico que um pouquinho de maquiagem, a pessoa não necessariamente, nem todo mundo coloca na rede social
tudo aquilo que ela gostaria. Às vezes ela está se projetando um pouco, até para tomar aquele cuidado que a gente estava falando, né? Quem for um pouquinho mais ligado, mais um pouco mais ligado. É. Algumas pessoas ainda não têm essa preocupação. Quando você passa para o Twitter já é informação rápida. Antigamente 140 caracteres, agora já esticou um pouquinho para 280, então dá para fazer um mini textão no Twitter. Só que aquela informação rápida. Então, assim, ele é muito notícia e ele é muito, assim, de consumo rápido para você se informar sobre o que está acontecendo no mundo. Então tem os trend topics, as hashtags. Adoro. Muito legal, né? Para você entender. Para jornalismo, principalmente, o jornalismo hoje consome bastante os trend topics para entender que fatos estão bombando no Brasil e no mundo, né? Isso, é o mais importante de hoje. Perfeito. E também tem essa parte de no Twitter, hoje ele ser uma segunda tela, mas muita gente já diz que até a primeira, que a pessoa está tweetando e assistindo ao mesmo tempo. Então muitos programas de TV já até aliam e colocam a sua hashtag ali do lado enquanto está passando, para poder ter a participação do público com a hashtag. E não só isso, é o melhor feedback que você pode ter durante o programa. Entre um bloco e outro, você vai lá, acompanha o que o público está falando na hashtag e você já pode inserir esse conteúdo do usuário no meio da programação. E isso para eles é incrível. Sabe aquelas letterings, aquelas mensagens que vem embaixo com um tweet de alguém que está comentando sobre um programa? É isso, as pessoas querem ter a sensação de imediato. Não quer só participar, assistir. Ela quer estar dentro, ela quer fazer parte. E eu posso te pedir para falar das outras mídias depois do intervalo? Com certeza, tem bastante coisa para falar. Sim, então vamos para o intervalo rapidinho, gente. E daqui a pouquinho o Caderno Digital está de volta hoje com muito conteúdo sobre mídias sociais. Caderno Digital de volta hoje com o Cristiano Santos. Ele é aqui de Jundiaí, gente. É jornalista, consultor e especialista em mídias sociais. E é o assunto de hoje, mídias sociais. A gente já falou sobre o Facebook, a gente já falou sobre o Twitter. Agora me fala um pouco do Instagram. Vamos lá. Instagram. A gente vê ali o nascimento do Instagram, dentro do grupo ali do Facebook, também Facebook, Instagram, WhatsApp, ali estão todos juntos. Mas o interessante do Instagram é que ele tem essa função do instantâneo e do instantâneo bonito. As pessoas gostam de colocar o filtro na foto, elas gostam de trabalhar aquela beleza, o lado lindo da vida. Muita gente diz que também ali tem muita projeção, que existem muitas mentiras, mas é aquela coisa, os usuários estão começando a ir bastante para o Instagram. Eles gostam de ver aquele mundo perfeito e, ao mesmo tempo, poder compartilhar um pouquinho o seu dia a dia agora mais ao vivo, através dos stories. Que apagam, né? Que apaga, desaparece. Mais de 250 milhões de pessoas assistem stories por dia, um dos últimos números divulgados pelo Facebook, e agora tem várias funções que estão saindo. Por exemplo, já está sendo testado você poder colocar algumas histórias no seu perfil, e aí elas ficam fixas para sempre. Então, de repente, você grava um stories de apresentação do seu perfil, ou falando sobre você. Cara, isso é muito legal. Aí você vai e coloca e fala, essa merece ficar aí. Essa merece ficar para sempre, porque essa não pode nunca se apagar com o tempo. Assim como eles também estão testando algumas stories que você pode deixar mais do que 24 horas. Então, assim, por quê? Porque as pessoas estão colocando muita coisa ali. E o mais legal é que, assim, o nome já diz stories. Então, você tem que pensar em contar uma história. Não é fazer, às vezes, só uma fotinha de um ambiente e colocar uma legenda, uma informação. O legal é, às vezes, você fazer 4 ou 5 stories para poder contar a historinha daquilo ali, aquele processo de como é que está acontecendo. As pessoas falam que o Instagram, ele sempre funcionou muito para bastidores. E agora o Stories, a gente brinca que é o bastidor do bastidor. Então a gente está ali trabalhando as duas coisas. Por quê? Porque eu estou vendo no Instagram uma foto, por exemplo, de como é que está por trás dos estúdios. E as pessoas gostam dessa curiosidade de entender como é que funciona. E no Store eu estou vendo a conversa acontecendo, às vezes em vídeo, e não necessariamente só a imagem congelada. Então o Instagram está muito aí dividindo a tela entre as fotos na timeline e os stories no alto. Tanto é que aos poucos ele também vai mudar. Ele vai começar a deixar um pouquinho mais retangular e não mais as bolinhas ali para você ver os stories das pessoas. Porque ele quer colocar uma prévia para você enxergar já o que tem ali no Stories e despertar aquela curiosidade. Poxa, vou clicar para poder dar uma olhadinha, né? Muito interessante. A gente fala também sobre LinkedIn. Olha, LinkedIn, vou ser sincero, assim, eu gosto muito de falar de redes sociais, mas LinkedIn é um gosto pessoal. Eu amo essa rede social. Eu dou muitos cursos e workshops em Jundiaí, em outras cidades do Brasil, para poder ensinar as pessoas a melhorarem seus perfis. Por quê? Porque o LinkedIn é uma rede social profissional que muita gente acha que é só um currículo online. E, na verdade, não.
O LinkedIn é um lugar para você postar a sua história profissional e para poder consumir e postar conteúdo de qualidade. Então hoje você vai na timeline do LinkedIn, não tem só informações corporativas ou dicas para você fazer uma entrevista ou sobre recrutamento. Tem notícias do dia a dia que pode interessar o profissional. Então, por exemplo, uma marca que trabalha com locação de espaço para eventos. Poxa, por que não esse profissional que trabalha com isso não pode ir lá no LinkedIn e postar essas informações, que é onde tem um monte de profissionais que talvez estejam precisando locar uma sala para um evento da empresa e que às vezes está procurando isso no Facebook, e o LinkedIn é o local. Mas eu achava que era tipo aquele jornal Primeira Mão, lembra? Lembro, os classificados. Primeira Mão virtual. Pois é. Você sabe que um dos números que o LinkedIn fala é que assim, a maior parte, assim, vamos dizer, até de 70% a 80% das vagas de emprego que são preenchidas no LinkedIn, a grande maioria são de maneira passiva. Como é que funciona isso? Não é a pessoa que está procurando um emprego e, vamos dizer, candidatando a uma vaga que está no LinkedIn. Elas são encontradas por recrutadores através das palavras-chave. Então, quanto mais preenchido o perfil, melhor. E muitas vezes são abordadas quando estão trabalhando e nem estão sinalizando que estão procurando emprego. Bem diferente, então, né? É bem diferente. Só que para você ganhar essa visibilidade, você tem que ter um perfil ativo. Você tem que conversar, você tem que estar ali interagindo com as pessoas. É bem aquela coisa, quem é visto é lembrado. Então, no LinkedIn principalmente, vamos lá, você participou de um evento e geralmente você gosta de postar isso no Instagram, você gosta de postar isso no seu Face, e as pessoas pensam assim, ah não, mas isso não é LinkedIn, isso é muito LinkedIn, porque se você participa de um evento, de um assunto que me interessa e de repente a minha empresa está precisando de uma consultoria, de um profissional dessa área, eu vou me interessar porque eu falo assim, poxa, ela está sempre envolvida com essas coisas, olha, ela participa disso, daquilo, ela trabalha com tal prestação de serviços, isso chama a atenção das pessoas. Muito então, legal saber. LinkedIn, histórias profissionais. Ótimo. Dá uma pincelada pra gente, vai, Pinterest e YouTube. Legal. O Pinterest. O Pinterest, quando eu dou aula, assim, as pessoas costumam pegar, até fazer coraçãozinho, assim, na hora que eu mostro o Pinterest, porque ele é uma rede muito queridinha, não é? Fofa. Ela é uma rede fofa, é uma rede de inspiração e é uma rede onde as pessoas encontram aquelas imagens bonitas que motivam e também que te fazem pensar, por exemplo, estou querendo fazer uma festa com decoração infantil. E aí você fala assim, que tipo de decoração eu poderia fazer? Às vezes é mais rápido você ir no Pinterest do que no próprio Google, porque a busca do Pinterest vai te trazer mais inspiração, mais modelos, detalhes. É focada, né? É focado. Ela é uma rede de foco. E você acha que é só feminina, moda, decoração e casamentos? Não. No mundo masculino a gente também tem muita moda, então roupas masculinas, você vê barba, então assim, tatuagem, ideia de barba, roupas de surf. Então assim, o que isso entra para a empresa? Por exemplo, empresas que trabalham principalmente com e-commerce e têm os seus produtos, o ideal, colocar no Pinterest, colocar no Pinterest essas imagens com uma boa descrição delas, e o Pinterest ele aceita link, então você pode pôr o link do site, o link do e-commerce, então se a pessoa gostou daquele produto, ela pode clicar e ir no seu site comprar. Ótimo. Então é uma vitrine. Então o Pinterest ele é muito para essa questão de inspiração. Enquanto isso, o YouTube, a gente chama mais ele de plataforma social, onde as pessoas sobem seus conteúdos e isso vai para todo mundo e as pessoas vão consumindo pela busca, independente de eu ser amigo ou não, eu me inscrever num canal ou não, eu posso consumir ele independente disso. Só que você pode se inscrever para poder receber notificações daquele canal, mas ainda assim ele não é considerado tão uma rede social. Tanto é que o Google já tem rumores de que ele vai transformar o YouTube numa rede social para justamente ter funções como timeline, você poder adicionar amigos. E se a gente pensar um pouco no público mais adolescente, que hoje quer ser youtuber, que hoje cria seus próprios canais, eles já tratam o YouTube como rede social. Eles conversam ali dentro pelos comentários. Só falta fortalecer um pouquinho a rede e colocar funções de redes sociais como a gente vê nas outras, né? A gente estava falando sobre essa questão do YouTube e eu acho que isso é uma tendência. Perfeito. Esse negócio de on demand, Netflix, né? Você assistir a hora que você quer. Nosso conteúdo mesmo aqui da Rede TV Tech está todo lá no YouTube. Então, por exemplo, se a minha mãe, se é alguém que eu quero mostrar uma reportagem muito legal que eu fiz, se ela não pôde ver, ou ela não sabe mexer direito no Facebook, ou não pôde ver no canal, eu vou lá e mando o link e falo, olha, tá aí. Perfeito. Então, isso atinge, né, todo mundo, faixas etárias, países e
tudo. Tem uma pesquisadora brasileira chamada Raquel Recuero, que ela é uma pesquisadora de mídias sociais, e ela fala isso, que a rede social ela é capaz assim de disseminar uma informação, um conteúdo em escala global. Então isso é bacana porque assim, o YouTube se fortalece ali cada vez mais, uma plataforma de vídeos, os criadores também produzindo seus conteúdos e querendo ganhar dinheiro também através de anúncios e tudo mais ali dentro da própria plataforma, mas o Facebook também tem essa preocupação, né? O Facebook também quer se tornar uma plataforma de vídeos. Por isso que cada vez mais ele está valorizando os vídeos nativos, que são aqueles que você sobe direto na plataforma e não o link do YouTube. Então, o vídeo nativo tem muita força dentro do Facebook e não só isso, essa questão do live, o ao vivo, as pessoas estão gostando muito de acompanhar naquele momento também pelas redes sociais. Às vezes tem programas que estão acontecendo na TV e você também acompanha por rede social. E aí comenta, o seu comentário pode entrar no meio de um telejornal, pode entrar no meio de um programa de entretenimento. Eu até vi, por exemplo, acompanhei a live de vocês aqui da TV Tech, acompanhando o caminhão da Coca-Cola aqui, passeando por Jundiaí e fazendo todo o trajeto. Aquilo foi muito legal, porque as pessoas elas têm aquela sensação de eu não pude estar lá onde o caminhão ia passar. Então, eu posso comentar daqui e acompanhar. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais até sobre esse fato que você citou na reportagem. Olha só, que coincidência, logo depois do intervalo. Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Caderno Digital de volta, hoje sobre mídias sociais. Estou com o especialista nesse tema, Cristiano Santos, aqui de Jundiaí. Cristiano, vamos assistir uma reportagem juntos? Vamos lá. Então a gente chama agora o VT do nosso amigo, colega de trabalho, jornalista Anderson Miller. Vamos ver? Bom, a gente está aqui no ambiente do Drops TV Tech, né? Todos os dias, de segunda a sexta, a gente entra às 11 da manhã e 5h30 da tarde pelo Facebook, informando as pessoas, trazendo as principais notícias do dia, né? Olá, muito boa tarde para você. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Facebook da rede TV Tech. Quando fala em informar as pessoas pelo Facebook, para algumas pessoas ainda pode parecer um pouco estranho, mas é bom a gente falar que o quanto hoje em dia ficamos no celular, né? Mais de 80% da população se informa pelo celular, quer saber o que acontece no dia a dia das pessoas e no seu dia a dia mesmo pelo celular. A rede social veio para isso, né? Para unir mini grupos, assim, para unir pessoas, né? E para informar também, né? O ano de 2017 foi muito importante para a gente, né? Acho que a gente pode dizer com certeza que a Rede TV Tech meio que se consolidou no Facebook e adquiriu uma confiabilidade das pessoas. A gente teve, no ano de 2017, vários cases de sucesso, mas 2 me chamam muito a atenção. No dia 31 de agosto, a gente fez um evento, né, encabeçou um evento de prevenção ao suicídio. Para muito suicídio no jornalismo, para quem acompanha há muito tempo o jornalismo, ou para quem até pega um tabloide de jornal, né, para quem vê alguma coisa na TV, é sempre um tabu falar de suicídio. É sempre muito difícil falar de suicídio. A gente encabeçou um evento no Teatro Politeama, onde 1.216 pessoas foram. O evento foi de graça, a gente tinha depoentes, a gente tinha palestras maravilhosas de pessoas muito importantes nesse segmento, que trouxeram informações muito relevantes. E além disso tudo, além desse evento, como a gente diz no mundo da internet, offline, ou seja, não tinha ninguém conectado, a TV Tech estava conectada. A gente transmitiu uma live de lá, né? E muitas pessoas acompanharam. E através dessa live as pessoas pediam ajuda, né? Então você perceber esse poder midiático, né, que a pessoa pediu uma ajuda pela internet, de um telefone, de um CVV, de que forma ela pode ajudar alguém, um amigo que ela ouve que quer suicidar, para a gente foi muito importante. Outro case que marcou muito para a gente aqui foi em dezembro de 2017, no dia 1, onde passou a caravana da Coca-Cola em Jundiaí. Foi espetacular. Boa noite, Jundiaí! Estamos ao vivo, direto do Facebook da TV Tech. Eu estava no caminhão, né, com o meu celular, fazendo uma live ao vivo, né, passando pelas ruas de Jundiaí. O nosso objetivo foi informar as pessoas onde o caminhão ia passar naquele momento, né, todo o trajeto. E a gente teve um alcance magnífico, né? A hora que eu terminei a live, eu estava exausto, mas depois que vê que mais de 80 mil pessoas acompanharam a nossa live e depois o quanto nos outros dias da semana ela foi rendendo pra gente, foi maravilhoso.
ver o carinho das pessoas para com a gente, de a todo momento, manda um beijo, poxa, que legal, que bom que vocês estão me informando, minha filha está emocionada aqui, eu sou do Japão, não consegui ver, mas estou vendo com vocês como que está sendo esse evento. Isso foi incrível pra gente, né? Mais de 700 pessoas ao vivo acompanhando com a gente ao mesmo tempo, entendeu? E isso é maravilhoso, maravilhoso, foi incrível. Só perguntando onde estamos, estamos na Avenida Antônio Frederico Zanam. Daqui a pouquinho estamos perto do shopping, ok? 2017 foi desafiador, este ano, 2018, tende a ser muito mais, né? Estamos agora no HF, com alcance muito grande para toda a população jundiaiense. A gente também tem a Rádio Web, né, que estreou em dezembro de 2017. E estamos em todas as mídias, né? E informar as pessoas de diversas formas, vamos pensar que são diversos públicos, né? Quem está no HF é um, quem está na Rádio Web pode ser outro, quem está no Facebook é outro, quem está no Instagram é outro, quem está no YouTube é outro, quem está no Twitter é outro ainda. Ou seja, são diversos públicos. Apesar da gente ter uma faixa etária mais ou menos que acompanha toda a nossa produção, que está ali junto com a gente, é claro que em cada momento alguma pessoa está recebendo um tipo de informação. E para a gente, reunir tudo isso numa timeline, informar de uma forma coesa tudo o que está acontecendo, é um grande desafio, né? Mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. E não vai ficar só aí, só com isso, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que sempre surgem novos eventos, sempre surgem novas ideias aqui, que a gente tem uma equipe muito criativa e isso, claro, só quem tem a ganhar é a população jundiaense. Maravilhoso, Miller, um abraço para você, parabéns, ficou ótimo, sensacional, você muito retratou bom. assim muito bem a nossa realidade. E sabe, Cristiano, para você que acompanha nosso trabalho, não sei se você conhece a história da TV Tech, foi criada em 96, então são 20 anos naquela estilo convencional, TV fechada, TV com câmera. E aí 2017 veio para revolucionar e trazer todas essas tecnologias e as mídias sociais e se atualizar. E aí a gente tem esses cases maravilhosos, sensacionais, que o Miller ressaltou como sendo alguns dos muitos com resultados surpreendentes. O que você achou? Nossa, eu particularmente assim, eu acompanho o trabalho de vocês, porque como jornalista também, assim, eu sou bem curioso em ver como é que as fanpages de veículos de comunicação, TV, jornal, revista, elas interagem com o seu público. E de verdade, eu acho que 2017 foi um ano assim muito especial para vocês, porque falando como usuário, como começou a aparecer TV Tech na minha timeline, como eu vi uma atividade muito maior e principalmente um formato que me chamou bastante atenção e que eu vejo assim que é uma das coisas que eu mais acredito em rede social, a conversa com o usuário. Às vezes de manhã você vai ali e coloca uma foto de um usuário fazendo a previsão do tempo e colocando uma foto bonita de Jundiaí. E aí eu via os comentários das pessoas falando assim, poxa, obrigado por resgatar essas imagens, vi até uma imagem que vocês postaram de Jundiaí antiga, quando ainda não tinha um jardim botânico, e aí o pessoal começando a falar com mais saudosista e tudo mais. E aí você pensa assim, poxa, tudo bem, mas é um post de bom dia, Cris. É um post apenas com a previsão do tempo e as pessoas estão ali falando bom dia. O que isso interessa para mim como TV? É lembrança de marca, é isso que eu costumo dizer. Às vezes eu não preciso ficar toda hora batendo na tecla, falando da minha programação, dos próximos programas, dos próximos horários, porque as pessoas, elas não querem só isso, elas querem que a marca seja amiga delas, elas querem que as marcas conversem. Então, quando ela está ali conversando com a TV Tech, ela também está criando uma relação que quando você fala também da sua programação e tudo mais, elas continuarão com essa relação. Então é o que eu falo, a mídia social não é um lugar para você chegar e já chegar vendendo, já chegar oferecendo. Primeiro vamos chamar as pessoas, abrir a porta de casa para elas se sentirem à vontade e depois eu vou fazer nesse relacionamento. Então acho que assim, é muito legal isso que eu tenho acompanhado de vocês e principalmente esse trabalho, essa preocupação em engajamento. Eu acho que é o principal que 2018 as marcas precisam se preocupar demais. Qual o caminho, qual a dica sua para o nosso trabalho aqui agora, 2018 para frente? Pois é, o que eu acho bem bacana, o live vai continuar muito forte, então assim, nós vamos continuar trabalhando essa questão do ao vivo e a questão dos stories
stories, como a gente tem dito, que também vai crescer, mas principalmente a gente está vendo muito essa questão de influenciadores e micro-influenciadores. Então, são essas pessoas que, de uma certa forma, têm as suas próprias redes sociais, são pessoas físicas, não necessariamente são uma empresa, mas elas têm um poder de influenciar pessoas dentro do seu nicho, da sua atuação de mercado, e as marcas estão começando a se aproximar muito delas. Veículos de comunicação se aproximam, porque essas pessoas, elas têm um poder de, às vezes, assim, você, como TV, já tem um poder muito grande ali de disseminar informação, mas se você joga e envolve essas pessoas também nas suas pautas, nos seus negócios e tudo mais, elas também têm um poder de multiplicar mais ainda e essa informação ir mais para frente. O influenciador geralmente são aqueles que já são grandes, que já têm números exorbitantes de seguidores em redes sociais, e os micro-influenciadores são às vezes aqueles mais regionais, que não são gigantes, mas que você vê, você acompanha pelas redes sociais e fala, poxa, esse cara tem uma influência dentro do nicho dele. As pessoas conversam, acreditam no que ele fala e postam, porque ele não só coloca como propaganda, mas coloca como uma coisa que ele acredita. Então, marcas deverão se aproximar cada vez mais nesse ano agora de 2018 nisso. E não só isso, né? O engajamento, o relacionamento ainda está em alta, porque em um momento em que as redes sociais também querem ganhar dinheiro e diminuem um pouco o alcance dos nossos posts para que você pague como empresa para que os posts apareçam um pouco mais, então, enquanto as empresas de mídias sociais querem que você pague a publicidade, não adianta você pagar a publicidade se o conteúdo não for interessante. Exatamente, então, é isso. O conteúdo ainda é a chave do negócio. Deixa o seu contato, estamos falando de mídias sociais, qual que é a sua mais usada? Poxa, com certeza. Eu falo assim que hoje eu mesclo um pouquinho entre Facebook, Instagram e LinkedIn. Então as pessoas podem me encontrar no Facebook como Cristiano Santos, LinkedIn Cristiano Santos também, e Instagram, Twitter, Cristiano CSSP. Cristiano CSSP. E também pelo meu e-mail comercial, né? cristiano@santoscristiano.com.br. Obrigada, Cris. Muito obrigado. Muito legal conversar com você. Gente, reprise 5h30 da tarde, hein? Amanhã a gente está de volta 12h30. Até lá.